De todos os que ouvem falar ou se aprofundam nos temas Apocalipse, juízo final, transição planetária e, finalmente, exílio planetário, infelizmente, uma minoria é que assimila, interioriza, compreende e, finalmente, se insere no rol daqueles que, imbuídos da grande responsabilidade deste mais sensível e crítico período em que a humanidade terrestre está passando, neste fatídico momento, encontram-se no grupo de candidatos à permanência no planeta. Ou, em raríssimos casos, admite que se encontra no rol dos candidatos ao exílio, propriamente dito, conforme suas próprias características pessoais e intrínsecas, mencionadas nos vídeos de parte 2 e 3 sobre transição planetária, que são os vídeos imediatamente anteriores a este de hoje. A maioria, contudo, meus irmãos, minhas irmãs, encontra-se ou permanece latentes em um dos seguintes estágios, a saber, em ordem crescente: espanto, negação, desconfiança, quase aceitação ou, finalmente, o do medo. Sim, o do medo. Medo confesso ou não, medo manifesto ou não, medo definido ou não, mas definitivamente, intimamente existente e inegável. E é principalmente com os espectadores que de alguma forma assumiram ou eventualmente estão no estágio do medo, ou aventam e se conflitam com esse sentimento negativo, com certeza, é que dedico este vídeo, onde buscarei dissecar um pouco as condições que conduzem a esse estágio, a esse sentimento, as suas causas, efeitos e saídas possíveis. Sim, a partir da compreensão, da admissão, da mudança de postura e da nova proposição assumida para a própria vida, a partir desse ponto. Sejam todos bem-vindos ao canal Alvorada da Paz, o canal da transição planetária, para a tão almejada Millennium Aquarius. Antes de iniciar o tópico deste vídeo, deixe-me justificar nossa ausência pelas 3 semanas de intervalo, desde o nosso último vídeo até a liberação deste. O da transição planetária, nosso último vídeo, tendo sido o da transição planetária, parte 3. Como vocês já sabem, eu já coloquei desde o vídeo introdutório, para quem não viu, recomendo que veja, deixarei o link na descrição desse vídeo. O nosso trabalho é um trabalho voluntário, totalmente voluntário, e por enquanto ele está concentrado nas minhas mãos, né, como condutor, como orientador e inclusive como diretor dos trabalhos da Falange da Alvorada. E eu tive alguns contratempos, um dos quais a festa de debutante da minha filha, que demanda uma série de providências, fora as questões do meu ofício, e também alguns problemas de saúde que eu tive no decorrer desse tempo pós-festa, né? Então isso me tomou tempo, e como
a dedicação para um vídeo, como vocês verão, inclusive, já devem ter percebido no desenvolvimento dos 3 vídeos anteriores acerca da transição planetária e da continuação desse tema, do tema que vou desenvolver hoje, acerca do medo, né? Os temas são extremamente complexos, eu tenho que preparar um roteiro. Muitas vezes, como hoje, por exemplo, vou procurar seguir esse roteiro olhando para a dissertação desse roteiro, subtópico a subtópico, até a conclusão dele, para não deixar nenhum detalhe escapar, né? E preparar esse roteiro dá muito trabalho. Eu tenho que fazer isso conciliando o meu tempo. Isso não é uma justificativa não é uma tentativa de reclamar ou de ponderar alguma coisa negativamente, nada disso. É que, infelizmente, eu não consegui fazer essa conciliação a tempo de poder cumprir a minha meta, que seria um vídeo semanal. E por isso acabei pulando 2 semanas, né? Vindo a publicar então agora, nesta semana, na sexta-feira, às 19 horas, se tudo der certo tecnicamente falando, a partir da produção e gravação do vídeo, edição e liberação, disponibilização desse vídeo no YouTube, no canal. Agradeço a compreensão de todos e passemos então para o tema, para a dissertação do tema, para a discorrência do tema. Aquilo que nos traz este vídeo, que é a questão do medo. Então não reparem, eu vou procurar seguir à risca esse roteiro, lendo os tópicos, apenas me acompanhem e procurem refletir sobre cada tópico, se for o caso depois, mesmo que o vídeo ainda ficar algo extenso, repita o vídeo, assista sempre que possível, reassista o vídeo, para poder assimilar bastante o seu conteúdo, que ele é de extrema relevância, principalmente para aqueles que se identificarem com esse subtópico, com essa temática, que é a temática do medo, em decorrência de uma condição específica. Vamos lá. Este tópico, que é a questão do medo, já foi abordado na parte 3 do vídeo da transição planetária, foi o último vídeo. Se vocês já assistiram, e se não assistiram, eu recomendo que eu faça, onde eu mencionei que diante da hipótese de qualquer um de nós inseridos em dos 2/3 da humanidade, quer como candidatos à permanência na Terra, como candidatos ao exílio, muitos são confrontados sutilmente ou não com essa questão, a do medo. Sim, medo, por uma série de fatores, entre os quais medo dos eventos naturais produzidos pelo próprio planeta, como hecatombes, cataclismos, desastres, fatores climáticos, eventos como explosões vulcânicas, deslocamentos tectônicos, tornados, furacões, tsunamis, terremotos, maremotos, enchentes, deslizamentos e uma série de outros eventos naturais que provocam muitas vezes o desencarne em massa de pessoas. Medo por seus efeitos ou consequências inevitáveis para o homem, mesmo com toda a nossa ciência, as nossas tecnologias, os nossos avanços, as nossas previsões, enfim. Um exemplo mais recente, principalmente para os brasileiros, é o evento que se deu no ano passado, ano 2024, no Rio Grande do Sul, com as enchentes que lá aconteceram no Rio Grande do Sul, que começaram com uma chuva torrencial, que levou aí mais de um dia, e provocaram um alagamento suficiente para submergir inúmeros bairros das cidades gaúchas, inúmeros bairros, provocando o desencarne coletivo de centenas de famílias, portanto milhares de pessoas. E não só pessoas, como animais,
fora a destruição, lógico, física, patrimonial. Muito bem. Medo da própria morte do corpo sob um desses eventos, sob condições consideradas como antinaturais para a vida do homem. O medo da perda de entes queridos sob essas mesmas condições. Para os que já compreendem a questão espiritual envolvendo a morte do corpo, e de que entre as bilhões de pessoas encarnadas hoje na Terra, estamos todos sujeitos a essas mesmas possibilidades, a despeito do período apocalíptico da Terra, o medo da perda ou afastamento, por tempo indeterminado, de entes queridos, dos quais jamais gostaríamos de nos afastar. Especialmente por um tempo que foge completamente ao nosso controle de tempo, que pode contar desde séculos a milênios afastados, muitos milênios, do nosso calendário terrestre. Medo também das reações coletivas a quaisquer eventos como esses, ainda naturais, que poderiam nos conduzir ao caos, ao pânico coletivo, ao desespero e a reações impensadas e intempéries diante da fome, do frio, do calor excessivo, das destruições principalmente urbanas, da falta de eletricidade e, consequentemente, da luz, do desabastecimento, a falta de saneamento, sistemas de saúde comprometidos, a perda das tecnologias, dos sistemas de comunicação, como a própria internet, principalmente a internet, hoje em dia. E até o medo diante da possibilidade de esvaziamento demográfico, que é sentirmos que estamos não só perdendo entes queridos, mas perdendo a sociedade como um todo, as coletividades ao nosso derredor. Medo das próprias guerras fratricidas, dos conflitos globais, dos conflitos locais, tribais, enfim. Medo de quaisquer condições que obriguem o homem a submeter-se a quaisquer condições adversas, alheias aos seus costumes, à sua zona de conforto, à sua rotina e à sua segurança. Enfim, até o medo do desconhecido. E, nesse ínterim, de sua própria destinação individual. A destinação individual de cada um de nós. São tantos os fatores que conduzem ao medo ou aos fatores do próprio medo, que seria difícil esgotar aqui toda uma classificação acerca desses fatores. Para quem tem me acompanhado até aqui, que assistiu aos 3 vídeos acerca da transição planetária, poderão lembrar do fato de que a Terra se encontra hoje espiritualmente numa condição muito mais amena ou atenuada do que aquela prevista no Apocalipse de João, ou nas centúrias de Nostradamus, ou em quaisquer outras profecias tenebrosas do passado para o período atual da Terra e do homem vivente sobre ela, justamente pelos motivos já explicitados naqueles vídeos. Se você que me assiste aqui nesse vídeo ainda não teve a oportunidade de assistir aqueles 3 vídeos, aos 3 vídeos anteriores a esse, vídeos do tema que nos trouxe até aqui, acesse os links da descrição deste vídeo, onde deixarei os mesmos à sua disposição. Sugiro que interrompa este vídeo temporariamente e considere seguir uma sequência minimamente lógica, maratonando aqueles vídeos antes de se aprofundar neste, a fim de obter uma compreensão mais abrangente e acertada e poder acompanhar o fio do nosso raciocínio e desenvolvimento sobre este tema, já tão complexo em sua natureza. Para os que já compreenderam, então, que o homem atual já está relativamente livre dos piores e mais expressivos eventos de ordem natural, ainda que aparentemente esteja vulnerável diante das constantes ameaças advindas das nações e de seus líderes, no tocante às guerras especialmente atômicas ou de destruição em massa, já podem compreender que o homem jamais estará apartado do seu Criador e que, portanto, jamais estará longe de suas vistas e de seu alcance,
para o necessário amparo, proteção, enfim, para a sua misericórdia. Contudo, já podem compreender sem dúvida que o medo da morte, ainda que natural do corpo, é inútil, porque já é uma condição natural, com base nas leis naturais, e que de um modo ou de outro todos nós nos encontraremos cedo ou tarde com o momento da perda de nosso corpo físico, com nossa transição para a dimensão astral e espiritual. Vencidas, portanto, todas essas etapas de conhecimento e compreensão, resta-nos então a questão do medo diante do próprio exílio planetário e subsequente afastamento fortuito de nossos entes queridos e de tudo de bom que a Terra atual já fornece ao homem em seu progresso científico e tecnológico, e da eventual perda ou afastamento de todas essas conquistas e benesses de que já desfrutamos todos nós. Passemos então agora às minhas considerações mais relevantes acerca do medo. Primeiramente, eu reforço que para todos os homens que se inserem na classificação já definida para o primeiro terço da humanidade, aquele menos ou totalmente incompatível com os novos padrões exigidos pela nova Terra, uma vez já conhecidas suas características, seria um total contrassenso admitir-se o medo para criaturas já tão afastadas do mérito da permanência na Terra, devido aos seus inúmeros crimes contra a humanidade, contra toda e qualquer criatura planetária dos reinos animal e hominal e contra o próprio planeta, ficando aqui ineficaz e improducente dissertar sobre o medo, que eventualmente exista ou nasça no âmago dessa terça parte, indigna de nossa maior preocupação nesse sentido. Lembrando que se tratam de homens dessa terça parte fatídica, os considerados como trevosos por irmãos de outros canais correlatos que discorrem sobre este mesmo tema, transição planetária. A coisa mais relevante sobre o medo que eu tenho a dizer é: o medo legítimo é a sensação causada diante do desconhecido. Uma vez que passamos a conhecer, entender e interiorizar as questões que causam medo, esse sentimento passa naturalmente a se esvair de nós. Passamos a refrear essa emoção, até então negativa, e a encarar tudo de modo mais natural e suave para nós mesmos. Diante disso, devo afirmar que definitivamente não há o que temer. A morte definitivamente não existe. Somos todos espíritos imortais. Para quem já conseguiu compreender isso, o medo da morte, então, a despeito de qual seja a condição em que esse evento, que é natural, deva ocorrer, deixa de ser um fator preponderante. Com relação ao como a morte do corpo deva ocorrer, se por uma demanda natural da vida ou como consequência de algum evento apocalíptico, entendam, meus irmãos, que se a sua hora não tiver chegado, e caso não se atente contra a própria vida, cada um de nós estará exatamente, repito, exatamente onde deverá estar. E você estará ou ficará isento ou isenta do evento morte e permanecerá vivo, testemunhando absolutamente tudo com seus olhos da carne. Contudo, se for chegada a sua hora, nada do que tente fazer, ainda que conhecesse precisamente o momento exato da sua partida, da morte do seu corpo físico, absolutamente nada conseguiria evitar. Raríssimos foram aqueles que conseguiram prever com exatidão o momento da morte do corpo, e garanto-lhes, nada do que tentaram esses raros homens fazer no sentido de evitar o fatídico momento, conseguiram de fato. Uma força maior os atraiu para o local e o momento fatal, tal qual o inseto é atraído para a luz, e subsequentemente a morte do seu corpo. No nosso meio espiritualista, conhecemos o caso de Zé Rigó, que chegou mesmo a ser personagem de um filme documentário
recente, que não somente sabia o momento em que iria desencarnar, como as condições em que se daria, que no caso foi um acidente de automóvel, e não conseguiu evitar. Foi atraído para o local e o momento exato. Portanto, para um ser que recorre à razão para tentar sanear o medo da morte, por exemplo, recomendaria veementemente simplesmente despreocupar-se dessa questão e entregar o destino do seu corpo a quem ele, o seu corpo, de fato, pertence, ao Criador, ou aos seus verdadeiros responsáveis, a começar por Jesus, e fazê-lo com o máximo desprendimento possível. E justamente este ínterim nos remete a um fator de ajuste, que é o maior responsável por neutralizar o fator do medo. Esse fator de ajuste é a fé. Quem tem fé, meus irmãos, e ela é ilegítima, ela é inabalável. Então deve aprender a, através da própria fé, entregar-se aos nossos legítimos tutores espirituais quando tudo estiver fora do nosso controle e do nosso poder de intervenção. Isto é a manifestação legítima da fé. O contrário disso, definitivamente, não é fé, mas a ausência dela, de fato e de direito. Precisamos então agora recorrermos a uma renovada análise acerca de um subtema que, na verdade, demandaria um ou mais vídeos só para falar acerca disso, tecnicamente e por definição, que é a questão do karma. O karma, como já mencionamos e conforme os irmãos já ouviram dizer ou podem encontrar em quaisquer facílimas fontes de informação, é qual uma contabilidade ou um livro de registro, onde são afixadas todas as nossas ações, desejos, impulsos, reações, manifestos, palavras, enfim, especialmente tudo que é transferível de nós para terceiros, de nós para nosso meio ambiente, de nós para a natureza e as criaturas, e que os tange e os afeta de alguma forma, definindo favorável ou desfavoravelmente o rumo das ações alheias. Enfim, é tudo que parte de nossas decisões e iniciativas e que afetam significativamente outros seres, outras individualidades. Nesse sentido, filosoficamente, temos que, para produzirmos karma, basta estarmos vivos e interagirmos, de qualquer forma, com outrem ou com o meio em que vivemos. E é justamente aqui em que essa questão se confunde a nível de entendimento com o Dharma do sânscrito, que significaria genericamente a destinação fatal das coisas e dos seres. Ou seja, a maioria tende a entender o karma como uma fatalidade e se equivoca miseravelmente. Na verdade, o karma talvez pudesse ser interpretado como uma fatalidade, se ele fosse algo estático e imutável, mas não é. O karma é algo totalmente dinâmico, em constante movimento e mutação. É algo mutação, justamente porque, como ele é um produto de nossas ações ou iniciativas, inicialmente ele carece de nossas decisões e, portanto, nosso livre-arbítrio. Portanto, ele é algo totalmente volátil, à medida em que, positiva ou negativamente, redirecionamos as nossas iniciativas em um sentido ou no outro, a qualquer tempo. E é nesse sentido que definitivamente entendemos o karma como destino. Lembremos que nós mesmos definimos e escrevemos o nosso próprio destino. E ainda mais importante, temos o poder de mudar o curso dos acontecimentos vindouros, em função de nossas decisões presentes. Portanto, meus irmãos, observem e guardem, no que se refere ao nosso karma, a única coisa que realmente importa é o agora. Ora, se amealhamos em nosso karma algo considerado negativo ou desfavorável, para algum momento de nosso futuro, temos o poder de equilibrar essa negatividade com alguma ação contrária em nosso presente, mudando o panorama futuro, então.
a um nível relativamente capaz de neutralizar uma condição negativa até então por nós amealhada. Por outro lado, irmãos, devo alertar a todos para o fato de que o karma não registra promessas, mas apenas a verdade dos fatos e iniciativas. Então, por mais dinâmico seja o nosso karma, ele não é manipulável por quaisquer intenções ou palavras, simplesmente. Em outras palavras, não nos é possível burlar o karma. Tal é a lei. Um outro aspecto do karma é que ele funciona tal qual a semeadura e a colheita. Semeamos se, quando e onde queremos, livremente. Mas estamos fadados à colheita, quando e onde a inteligência universal, que por sua vez é a tradução de lei natural, determinar. Nesse ínterim, seria sábio de nossa parte, todas as vezes que fôssemos tomar alguma iniciativa realmente importante em nossas vidas, com base em uma decisão nossa, que o fizéssemos plenamente conscientes das consequências inerentes aos nossos atos e posturas. Com tudo isso visto sobre o karma, meus irmãos, observemos que é justamente ele que nos define e que nos dispõe diante da justiça divina. E é o conjunto completo de nossos registros kármicos que, vibratoriamente, nos posiciona diante da real compatibilidade aos novos padrões da Terra. Pois que nossas ações são o produto de nossos pensamentos, que, por sua vez, são o produto de nossos padrões vibratórios íntimos e inerentes. E devo asseverar que todos esses padrões são provenientes de nossas concepções, de nossos conceitos, de nossos entendimentos, conhecimentos, experiências, enfim, da nossa evolução individual. E por isso mesmo, em última análise, é impossível burlarmos uma condição hipotética para redefinirmos nossa condição diante da justiça kármica. Contudo, meus irmãos, é imprescindível entendermos que, a despeito de todos os conceitos, definições e entendimentos técnicos acerca do karma, da justiça e daquilo que teoricamente possa causar o medo, que é a nossa temática principal hoje, neste momento de transição planetária, o caminho, a saída possível para garantirmos a nossa permanência neste orbe pode ser aplacado através de novas decisões para a nossa própria vida e para as práticas vibratoriamente compatíveis com os novos padrões de Gaia. E que existe um caminho já prescrito há 2 milênios para nos assegurar disso. O caminho prescrito pelos evangelhos do Cristo. Na realidade, os 4 evangelhos mais conhecidos são apenas uma representação condensada desse caminho, que pode perfeitamente ser encontrado em inúmeras outras fontes e autores, ocidentais ou orientais, não necessariamente cristãos, por definição, porque são nada mais que padrões de comportamento que definem o homem, mais ou menos afinado aos moldes esperados para a nova Terra. Resumidamente, é preciso entendermos que tudo começa nas mães de todos os comportamentos íntimos do homem: a humildade e o altruísmo. Exatamente os antônimos, o oposto, portanto, de orgulho e egoísmo. Pautemos, então, a nossa vida na humildade e no altruísmo e estaremos naturalmente nos compatibilizando, então, aos padrões esperados. Fácil? Difícil? Sem dúvida é um tema para novos vídeos, mas seguramente tudo começa aqui, em síntese. Por ora, gostaria de deixá-los, meus irmãos, com alguns conselhos para lhes assegurar uma postura e iniciativas que poderão ajudar-lhes em todos os sentidos, especialmente o de lhes franquear uma transição planetária harmoniosa e satisfatória e, quem sabe, a permanência
de cada um dos irmãos nesta maravilhosa casa sideral. E podermos juntos, quem sabe, desfrutar a Millennium Aquarius, tão próxima e tão sonhada. Então aqui vai. Busquem diligentemente desapegar-se da paixão pelo próprio corpo, da vaidade excessiva, da falsa crença, consciente ou não, de que o nosso corpo é nosso único veículo de existência. Nosso corpo não somos nós, somos infinitamente mais que nosso abençoado, mas efêmero corpo. Contudo, eu alerto, tampouco menosprezem o vosso sagrado vaso de evolução. Deve ser amado e respeitado, porque foi-nos apenas emprestado e dele teremos que prestar contas. Nenhum direito de decidirmos nós mesmos interromper, antes do segundo final programado e por iniciativa própria, o seu ciclo vital pré-elaborado, simplesmente provocando conscientemente o nosso próprio desencarne. Enfim, tanto o apego excessivo quanto o menosprezo total por nossas vidas físicas poderão ser causas prováveis de grande tormento, instabilidade vibratória e relativo sofrimento. Acreditem. O melhor cenário, diante do iminente desencarne, desligue-se pacífica e abnegadamente de sua abençoada carcaça física e entregue-se humildemente às mãos dos seus mentores, do seu anjo da guarda, de Jesus. Mais uma sugestão importantíssima. Estudem, meus irmãos. Busquem conhecer e praticar todas as técnicas possíveis. Muita atenção para a projeção astral consciente, que nós chamamos de EFC, experiências fora do corpo. Pratiquem até conseguir e ter algum controle ou aprenderem a se entregar à mercê de algum mentor na dimensão astral. O medo será aplacado naturalmente, eu lhes garanto. Busquem tudo saber com o mais experiente projetor astral brasileiro, por exemplo. Isso é uma recomendação minha, pessoal. Wagner Borges. Se não o conhecem, vale a pena procurar no YouTube sobre o canal dele, Wagner Borges, com W. Um dos melhores instrutores da língua portuguesa para este tema. Aliás, é o mais experiente que eu conheço. É o mais experiente projetor astral que eu conheço. E com experiência suficiente para poder transmitir e ensinar. A renitência em não crer ou não enxergar e compreender como funcionam as leis naturais e inexoráveis frente à inevitável realidade da eternidade e imortalidade da alma pode realmente provocar algum grau de aflição, mas apenas como estado voluntário de consciência. E concluindo agora o vídeo de hoje, deixo os irmãos com a seguinte reflexão. Todo espírito estará amanhã aonde quis estar ontem. Até o minuto fatal ainda há tempo para a redenção e, subsequentemente, para a permanência. Cada qual deve buscar por si e conquistar o seu próprio espaço. Se você me acompanhou até aqui, meu irmão, minha irmã, o meu muitíssimo obrigado. Por favor, dê o seu like ou o seu dislike se não gostou, se achou improdutivo. Inscreva-se nesse canal, se já não está inscrito ou inscrita, e compartilhe este vídeo a todos que você considera carecer destas nossas intrigantes temáticas. Ajude o nosso canal a crescer e se expandir. Obrigado. No próximo vídeo pretendo dissertar acerca das crenças e da verdade. Temas subsequentes e intrínsecos a tudo que tenho exposto até aqui. Nos vemos então. Fique na mais paz profunda e namastê.